Conexão Marília. Oferecimento Unimed. Este é o plano. Pós-graduação é na Unimar. Valorize-se. Muito boa noite, estamos começando mais uma edição do programa Conexão aqui pelo seu Canal 4 e é sempre muito bom contar com a sua audiência e a sua participação. Conexão sempre em nome de Unimed Marília. Cuidar bem da sua saúde, este é o plano. Conosco também a companhia da Oral Sim Implantes Dentários, a rede de clínicas número 1 em implantes dentários no Brasil. O programa Conexão de hoje chega para falar de um assunto muito bacana. A gente vai falar aqui de alguns programas da Unimed que vem realmente contribuindo e muito para a saúde da nossa população. E a gente vai nesse primeiro bloco bater um papo aqui com a Luciane de Rossi Rezende, que é enfermeira, e ela vai falar sobre o controle, preste atenção, ela vai falar sobre o controle da hipertensão. É muito interessante esse assunto, porque a gente sabe que é altíssima a incidência de hipertensão na população brasileira. Luciane, primeiramente, boa noite, muito obrigado pela presença, é sempre uma honra te receber aqui. Boa noite, Marcos, boa noite a todas. É um prazer nosso também estar sempre aqui no seu programa. Eu acho que é muito válido porque a gente leva a informação para a população. Bacana. Ô Lu, me conta uma coisa para que o nosso telespectador em casa entenda. Como é que se define, o que é a hipertensão? Então, a hipertensão hoje ela é definida como aquela pressão acima de 14/9. No Brasil ainda é considerado essa taxa. Então, se eu vou ao médico e tenho uma frequência de medidas de pressão nesse valor sempre acima de 14/9, é considerado uma pessoa hipertensa. Ah, interessante. É porque a gente sempre pensa na questão de 12, quer dizer, o bom é ter a tal da 12/9, 12/8, né? Mas o sujeito fica caracterizado com hipertensão a partir de 14/9 e com uma certa frequência, né? Isso mesmo, não é só uma medida, né, que ele vai 14/9 uma vez, eu sou hipertenso. Não, ele tem que ter uma frequência de medidas que vai levar o médico, a fazer um diagnóstico de hipertensão. O ideal mesmo é estar próximo aos 12/8, né, que é o mais aconselhável. Mas a gente sabe que com a idade essa pressão já vai alterar, ela vai estar um pouco mais elevada e por isso da importância do acompanhamento médico, né? Então não posso eu mesmo fazer o meu diagnóstico indo fazer uma medição simples na farmácia ou numa caminhada ou em qualquer momento. Eu fiz essa medição, deu 14/9, eu já me diagnostico como hipertenso. Não, precisa ser diagnosticado e tratado sempre com o médico. Quer dizer, então, que a gente naturalmente já vai ter um aumento da pressão aí com o decorrer dos anos? Pois é, com a idade a gente vai ficando com as veias mais rígidas, e o sangue passa com uma maior pressão, por isso que a pressão aumenta. Bem, agora, e como é que é feito esse diagnóstico, né? Como é que se fecha esse diagnóstico? Dizer, o sujeito, olha, você é hipertenso ou pré-hipertenso, tem isso, tem essa classificação? Como é que é isso, Lu? Tem a classificação nos graus de pressão, né? Ela é considerada pressão hipertensão leve, moderada ou severa. Tá. Como eu falei, é sempre diagnosticado pelo médico, né? Então não é numa tomada única de pressão. O médico avalia se essa pressão foi causada por um momento de estresse, também tem que descartar a possibilidade da síndrome do jaleco branco, né? Que tem muita gente que quando vai aferir a pressão, ela altera demais. E em casa sempre está controlada. E isso, quer dizer, isso não quer dizer que ele é hipertenso, é só por esse aspecto mesmo. Sim, é bem comum, né? Tem pessoas que falam, eu não vou aferir a pressão, porque toda vez que eu vou aferir com alguém de branco, ela sobe. Então, o diagnóstico vai ser feito através de vários exames. Tem aquele mapa, né? Tem um aparelhinho que fica um dia com a pessoa. Que fica 24 horas, então ele vai ter medida em vários momentos, né, daquele dia da pessoa. Então, dormindo, durante a atividade, indo às compras. E isso vai auxiliar o médico nesse diagnóstico. Tem algum tipo de sintoma, Luciane, que possa chamar a atenção do indivíduo para, olha, poxa, acho que eu vou acompanhar um pouco melhor a minha pressão? O pessoal fala que às vezes
eles associam muito a dor de cabeça com a pressão, mas embora muitas vezes ela não tem sintoma nenhum, tanto é que ela é considerada uma doença silenciosa, né? Então as pessoas podem ter um pico de hipertensão e não ter sintoma nenhum, e pode também ter com aumento pouco da pressão, já ter um sintoma como dor de cabeça, principalmente na região da nuca, cansaço, principalmente após atividade física, mas geralmente ela é uma doença silenciosa e quando a pessoa percebe, já está num estágio bem mais avançado. Bom, sendo assim, quer dizer, se você não tem muitas vezes um start ali e tal, quando é que eu devo me preocupar com isso? Numa medida de pressão, se ela tiver um pouquinho alterado, aí é importante a curiosidade, né? Então, eu passo a ter a curiosidade de verificar mais algumas vezes. Isso é importante. Então, a curiosidade da pessoa pode levar a um diagnóstico da pressão, né? Porque daí eu, sendo curiosa, minha pressão deu 14/9, nunca foi 14/9. Então, eu tenho a curiosidade de aferir outras vezes. Aí eu vou 14/9 de novo. Eu vou uma outra tomada, está 17/10. Daí fala, opa, aí é interessante procurar o médico, porque sempre quem faz o diagnóstico e tratamento é o médico. Não é o vizinho, não é o farmacêutico, não é a enfermeira. É o médico que vai fazer o diagnóstico e prescrever o tratamento adequado. É alta a incidência na população brasileira? É alta. 1 a cada 4 pessoas é hipertensa. E o mais alarmante ainda é que 94% dessas pessoas hipertensas não tem essa pressão controlada. Né? Quantos por cento não tem? 94% das pessoas com diagnóstico de hipertensão, segundo a Sociedade Brasileira de Cardiologia, não tem a pressão controlada. A gente vai depois falar um pouco sobre isso, por que não controla, mas o que causa a hipertensão? Quais são os fatores que levam o indivíduo a uma hipertensão? Olha, Marcos, a principal causa hoje é o estilo de vida, né? Está se comendo muito sal, então o alto consumo de sal, o consumo excessivo do sódio, né? Então hoje as pessoas estão na praticidade, né? Produtos industrializados, os embutidos, os happy hour da vida, que vai lá e os churrascos, né? Então um consumo são muito... bastante, e tem um alto consumo de sódio, então, nesses produtos. E também o sedentarismo. Hoje está muito fácil também. A TV tem controle, o ar-condicionado tem controle, o ventilador tem controle, a luz tem controle, dentro do carro mesmo a gente tem o controle remoto. Então o sedentarismo está aí prevalecendo. Então as pessoas estão cada vez mais acomodadas. Sem falar que hoje todo mundo tem carro e moto muito fácil, né? Quando não 1, 2, 3, né? Quer dizer, então ninguém anda a pé. Exatamente. Eu vou na padaria na esquina, eu pego o carro e vou de carro. Eu não tenho mais o hábito da caminhada, do andar de bicicleta, do passeio com a família. É tudo em volta do carro. Tá aí, ó. A gente tem que pensar realmente nessa questão da hipertensão, né? E está sempre monitorando isso, e qualquer alteração, procurar um médico, procurar um profissional realmente que possa fazer o diagnóstico de maneira adequada. Agora, Luciane, quais são as doenças que podem ser desencadeadas a partir de uma hipertensão? Porque a gente, às vezes, não dá, a gente vai falar depois, né, que não tem uma adesão muito grande esse pessoal que tem o diagnóstico fechado já, mas qual o risco que eles correm? Quais os riscos? Então, hoje as principais causas de morte do Brasil estão relacionadas à hipertensão, que é 80% dos casos de AVC e 60% dos casos de infarto. Né? Então, essas duas doenças estão muito relacionadas ao mau controle da pressão arterial. E esse mau controle leva essas doenças que levam à morte. Bom, uma incidência de praticamente 25% na população brasileira. 90% das pessoas que têm o diagnóstico não... São mal controlados. São mal controlados, né? Quer dizer, vamos falar um pouco dessa questão do mau controle. Se atribui isso ao quê, Luciane? Como ela é uma doença, ela é crônica, né? Então a pessoa ela vai ter que tomar a medicação para o resto da vida. E ela tomando uma medicação correta, seguindo o tratamento correto do médico, ela tem o controle dessa pressão. E ela acha que a pressão sarou. Mas a hipertensão não é uma doença que tem cura.
ela tem controle. Então, a pessoa não pode deixar de tomar medicamento por conta própria, que a gente tem um grande número de pessoas que fazem esse tipo de problemática, né? Então, elas acham que a pressão sarou, né? Curou a pressão, a hipertensão dela e para de tomar medicação por conta própria. E isso não existe, né? Quer dizer, você uma vez diagnosticado hipertenso forever. É uma doença crônica. Tem aqueles casos, Marcos, da pessoa que é obesa, por exemplo. A obesidade leva a uma hipertensão. Então, de repente, eu fiz alguma coisa, emagreci bastante, né? Tive um resultado bom de emagrecimento, eu vou controlar a hipertensão e talvez eu possa até parar de tomar medicação, mas sempre orientado e acompanhado pelo médico. Então, o médico prescreve a medicação e o médico retira essa medicação. Mas se eu sou hipertensa, né, eu tenho um hábito de vida legal, eu mantive uma boa alimentação, eu pratico atividade física e tenho um bom controle da minha hipertensão tomando a minha medicação, se eu parar, ela pode se elevar novamente. Porque ela só está controlada, ela não está curada. Por isso que você tem que manter, né, ter essa regularidade. Deixa eu ir rapidinho para o intervalo, a gente volta na sequência para falar também sobre o combate ao tabagismo, também é um outro programa fantástico da Unimed. Esse a gente falou aqui do controle da hipertensão e a Luciane volta no terceiro bloco para falar mais os detalhes, como você pode participar, e a gente volta daqui a pouquinho para conversar sobre o controle, ou melhor, o combate ao tabagismo. Não sai daí não, tudo rapidinho, em nome de Unimed Marília, cuidar bem da sua saúde, este é o plano. Conosco também Oral Sim Implantes Dentários, a rede de clínicas número 1 em implantes dentários no Brasil. A gente volta na sequência. Até já.